Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano, do componente de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos falar um pouco sobre convenções da escrita voltados para irregularidade ortográfica, tá certo? Eu acredito que vocês já tenham visto um pouco sobre isso, né? E hoje nós vamos dar continuidade sobre esse assunto, tá bom? Então, todas as línguas que fazem uso do sistema alfabético, elas estabeleceram, durante o processo de desenvolvimento de sua representação escrita, uma convenção para regulamentar o uso de letras, dos acentos gráficos e dos sinais de pontuação. Ou seja, então, todas as línguas ali, né, elas estabeleceram um sistema alfabético. Elas ali regeram uma lei ali para o quê? Para fazer um funcionamento estrutural daquela língua, tá? Então, dizendo o que é letra, o que é acento, o que são os sinais de pontuação, diferenciando isso aí para que a gente use dentro ali da nossa escrita, certo? A convenção ortográfica, né? A escrita da língua portuguesa, ela usa o quê? 26 letras, dentro aí do novo acordo ortográfico, para escrever todas as palavras da nossa língua e quaisquer outras que venham a ser criadas em decorrência de novas necessidades comunicativas ou cognitivas. Para representar os fonemas da nossa língua, precisamos também usar, além das letras, o C cedilha, né, que é o C cedilha que representa, na escrita de determinadas palavras, o fonema S, né, antes das letras A, O ou U. Usamos também o tio sobre as vogais para indicar os fonemas vocálicos nasais. O uso das letras na escrita alfabética é regulamentado por um sistema ortográfico. Então, gente, o que ele está dizendo? Que nós temos aí dentro do nosso alfabeto 26 letras, né? E essas 26 letras vão nos ajudar a construir todas as palavras, certo? Que nós conhecemos dentro da língua portuguesa. Além dessas 26, nós também temos o C cedilha, né, que ele representa ali o sonzinho do S em algumas palavras, e o tio para representar a nasalização, an, em, in, né, dentro aí desse sistema ortográfico, tá bom? Algumas dessas convenções da escrita apresentam explicação para o funcionamento, que faz com que as suas regras de uso sejam mais transparentes. Outras, no entanto, são governadas por critérios extremamente arbitrários e pontuais, manifestando grau de opacidade, ou seja, não há um critério consistente que justifique a escolha, certo? Então, tem regras que são claras para nós, né, dentro da língua portuguesa. Agora, existem regras que elas já não são tão claras, né, que existem ali funções dentro da escrita que a gente já não entende. Ah, por que a escrita é assim? Né? Por que isso é assim? Então já é meio arbitrário, a gente não compreende isso aí de forma clara. Isso significa dizer o quê? Que para o domínio dessas convenções, nós precisamos ali o quê? Aplicar essas regras sistemáticas, né? Com o meio ali da memorização, com o meio ali também do uso de mecanismo como dicionário, certo? Como leituras, tá? Para compreender e internalizar essas palavras que a gente não consegue identificar essas regras, tá? Porém, tratando a ortografia como um objeto de reflexão, tá? Por que, né, que essa escrita é assim? Sempre refletindo sobre isso e buscando compreender, tá? Exemplos de convenções, nós temos aí o que distingue letras de outros grafismos, como números, símbolos, tá, e pontuação. Nós temos a direção da escrita, que a nossa é da direita para a esquerda, né, vindo de cima para baixo. Nós temos a segmentação, que são os espaçamentos entre as palavras, certo? A gente não escreve ali tudo junto, tá? Nós temos as divisões silábicas, que a gente vem aprendendo no decorrer aí da nossa formação, né? Nós temos a pontuação, que na oralidade nós não utilizamos isso aí de forma clara. Na entonação, a gente sabe que estamos ali fazendo uma pergunta, né? Mas na hora de escrever, como que eu vou marcar essa pergunta? Aí eu uso a pontuação, tá? A acentuação gráfica, que aqui na língua portuguesa nós temos 3 sinais para acentos gráficos, né? Que é o acento agudo, o circunflexo e o grave, que é a crasezinha ali tão, né, que causa tanto estranhamento,
tá? E o uso da letra maiúscula, que vai em nomes próprios, que vai em substantivos ali próprios, né? Que vai também no início de frase, início de períodos, tá? Certo? Então, essas são algumas das convenções que nós temos aí pré-estabelecida. E com relação às irregularidades, as palavras irregulares, sua grafia não se orienta por regra alguma, não existe ali uma determinação, certo? Nesses casos, o que a gente faz, como eu já disse, é o uso da memorização, o uso de dicionários, tá? Como disse ali Arthur Gomes de Moraes, tá certo? Aí ele traz aqui essa relação que existe entre grafemas e fonemas, ou seja, essa relação que nós temos entre letras e o som, tá? Nem sempre há uma relação bionívoca entre elas, tá? Isto é, nem sempre um grafema ele vai representar só um fonema, e esse fonema só é representado por esse grafema e nenhum outro, ou seja, uma letra não vai representar um som somente, tá? Não é, isso aí não vai acontecer direto, não é uma regra, tá? Às vezes uma letra pode representar vários sons. É aí que nós encontramos essa questão da irregularidade ortográfica, né? Na verdade, são bem poucos os casos em que isso acontece. O mais comum é que mais de um grafema, mais de uma letra, né, concorra para representar um fonema. Por exemplo, o G e o J em relógio, né? Ou em que um único grafema, dependendo do contexto, represente diferentes fonemas, como o R, que pode representar o re em carinho e o re em enrolar, tá certo? Em relação a esses contextos irregulares, vários grafemas eles vão concorrer aí para representar um mesmo fonema, tá? Por exemplo, aqui nós temos a palavra pássaro, né, que ela é representada pelo fonema S ali, e ela é escrita com 2 S e não com um só, certo? Só que nesse contexto aí, eles poderiam utilizar também o quê? O C cedilha, que também representa esse fonema, né, do S, do S, né? Certo? Só que não vai ser utilizado isso aí. Mas por que, né, que não vai ser utilizado o C cedilha? Né? Por que que não pode ser utilizado isso aí? Tá? É por essa razão que tantas crianças eles vão começar ali escrevendo pássaro assim, com 2 S, com um C cedilha, né? Apenas a etimologia que vai nos explicar por que que essa palavra é escrita assim. Porque lá na origem, no latim, ela era escrita dessa forma, passer, né? Passer. A origem dela era essa, por isso que hoje, né, ela é convencionada assim, com 2 S, como passarinho, passarada, passarinheiro, todas elas convencionaram com 2 S. Isso aí a gente também deve lembrar que quando o S ele está ali intervocálicos, né, entre vogais, entre as vogais, entre o A, entre o O, ele precisa ser duplicado, ter 2 para ter o som de S, senão ele vai ter o som de quê? Vai ter o som de Z, né? Não fica ZA, certo? Aí vai modificar. Então isso aí a gente vai aprendendo ao decorrer dos nossos estudos. E aí nós temos outros contextos, tá, de irregularidades que podem ser aí explorados dessa mesma maneira, como o CH e o X, né, que é o sh, né, que pode vir ali no começo de uma palavra, tá? Cheiro, xereta, mexer, tá? O H, né, uma vogal, o H ele não é um fonema aí representado, né, porque ele não tem um som específico, tá? Ali, ó, hálito, herança, homem, não tem um som, né? Apenas a vogal que vai ter o som no início ali da palavra, certo? O J, o G, certo? O S ou C, dependendo aí desses contextos. Todas essas vão causar essas confusões na nossa cabeça. Olha ali, quantas outras, né? Quantos outros grafemas que podem representar essa confusão, essas irregularidades ortográficas na nossa mente. Isso aí pode nos gerar uma dúvida na hora de escrever. E aí o que que eu faço? Eu vou lá no dicionário buscar, compreender como que essa palavra ela é escrita de fato, tá bom? Então vamos discutindo essa noção aí de erro ortográfico. Nesse contexto, nós precisamos repensar essa noção, porque quando se trata de língua,
e de linguagem, né? Porque erro ortográfico não é o mesmo que erro de português. Porque erro de português, visto do ponto de vista científico, tá? Ele não existe. Porque como que eu sou um falante da língua portuguesa, nasci no Brasil, né? Falo português desde que nasci, vou errar minha própria língua, né? Então isso aí não existe convencionalmente. Essa gramática ela já está internalizada na minha mente, na sua mente, né? Eu não tenho como errar isso aí. O que eu posso errar? Eu posso errar a ortografia da língua portuguesa. Então, o erro aqui é o erro ortográfico, tá certo? Não o erro de português. Tá? Quando se trata de erros, nós estamos falando de erro ortográfico. Por isso que nós temos aí essas dificuldades na hora de escrever, tá? Só para entender essa diferença aí, tá bom? Para que a gente não cometa mais esses equívocos. Se chega alguém do interior utilizando alguma expressão, né, por exemplo, vassoura, né, que é uma expressão bem comum no interior, não é um erro da pessoa de português, né? É uma forma que ele tem de falar, tá? É um erro ali, um erro de ortografia. Se ele passar para o papel aquilo ali, já vira um erro ortográfico, é diferente, certo? E aqui nós temos outros exemplos de irregularidades desse sistema, que é a monotongação, como, por exemplo, peixe, né, que a gente fala o peixe, não pronuncia o i, né? Nós temos aqui também, quando a gente acrescenta um som no adversário, né, acrescenta o pneu, acrescenta um i ali no lugar onde não existe, ou as marcas da oralidade que a gente leva para o nosso texto, isso é muito comum, né, dentro da escrita. Lembrando que nós somos estudantes da primeira série do ensino médio, não é mais para ocorrer. Uma pessoa que não estuda mais, tudo bem. Agora, nós estudantes temos sempre que estar buscando nos corrigir, tá certo? Para que essas irregularidades não ocorram mais dentro do nosso texto, tá? Que mais? Trocar ali as letras, o E, o I, o O e o U, né? Às vezes é estudante, nós falamos estudante, escrevemos estudante, como a gente pronuncia, a letra H, né, que não tem ali um fonema, né, certo? Honesto, como está escrito ali, sem o H, não é? Equivocadamente, certo? E o fonema G, né, G, o G e o J que causam essas confusões aí na nossa mente, tá? Então, todas essas irregularidades estão presentes aí, causam essas dificuldades na hora de escrever. E o que vai nos ajudar a melhorar é praticar a escrita, ler, buscar na hora de escrever, tirar as dúvidas buscando no dicionário, pesquisando, tá certo? Porque uma pessoa comum não tem como ela ter uma gramática internalizada na mente dela, não é? Todo mundo erra, isso é normal, tá? Por isso que nós estamos aqui comentando sobre isso, certo? Vamos ver aqui o nosso exercitando. Observe aí, nós temos uma imagem, alta mecânica diesel aqui, Cruzeiro do Norte, do Gold, serviço de tratores. Aí ele pergunta, os textos relativos ao mundo do trabalho geralmente são elaborados no padrão normativo da língua. No anúncio, apesar do enunciador ter usado uma variedade linguística não padrão, ele atinge seus propósitos comunicativos por quê? Vamos ver. Por que ele vai atingir o seu propósito comunicativo aí? Será que ele consegue passar essa informação? E aí, lendo essa imagem, o que vocês acham? Ele consegue ou não passar a informação que ele queria? Ele consegue passar porque o contexto e a seleção lexical que ele escolheu ali permitem que se alcance o sentido pretendido, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só, revisem esta aula e outras, tá? Lá na plataforma Eduque, tá certo? E até a próxima.